Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre migração, sobre esse movimento migratório da população e a dispersão da população mundial e migrações. Então, esse é o assunto do nosso resumo, da nossa revisão de hoje. Então, há muitas discussões entre os pesquisadores sobre o surgimento da população humana em nosso planeta. Entretanto, sabe-se que o chamado homem moderno, o Homo sapiens e seus ancestrais, eles espalharam-se pelos continentes a partir de aproximadamente 190 mil ou 160 mil anos atrás, iniciando assim a dispersão humana na Terra. Então, esses homens, eles se deslocavam no espaço terrestre em busca de alimentos para assegurar sua sobrevivência. Então, há assim certa semelhança com os dias atuais, pois populações ainda se deslocam motivadas por diversas causas, entre elas a busca por melhores condições de vida. Então, vamos falar um pouquinho sobre as migrações internacionais. Essas migrações, elas ocorrem quando o indivíduo deixa seu país de forma voluntária para residir em caráter permanente em outro país. Quando há deslocamentos espaciais voluntários da população dentro de um país, diz que é migração interna. Já aqueles que deixam seu país para viver em outro país são chamados de emigrantes. Aqueles que chegam a certo país vindos de outro país já são chamados de imigrantes. Então, imigrante é quem chega, emigrante é quem sai. Então, embora as migrações internacionais elas sejam uma ocorrência antiga na história da humanidade, nos últimos anos, com a globalização da economia, das finanças e dos costumes e com as facilidades de transportes, as migrações internacionais elas cresceram. Atualmente, calcula-se que mais de 230 milhões de pessoas, ou seja, cerca de 3% da população mundial, vivem fora do seu país de origem. Então, quais são as causas dos movimentos migratórios? A imigração, ela representa para o imigrante um grande esforço de adaptação ao novo meio físico natural a que eles estão submetidos, né? Como também ao novo meio social, político, cultural, com seus hábitos, costumes, né? Então, os fatores que pesam na decisão de um indivíduo ou uma família para migrar são de duas ordens. Então, são dois motivos aí que a gente pode estar colocando. Então, nós vamos ter aí os fatores de ordem material, ou seja, a busca por melhores condições materiais de vida, melhor emprego, melhor local para moradia, enfim, e também os aspectos ou os fatores de ordem social e cultural, como conflitos sociais, tanto de natureza religiosa como política, e aqui nós não devemos confundir com refugiado, tá? Pois o indivíduo ele pode decidir migrar sem ser perseguido, por descontentamento com o regime político vigente em seu país ou por não concordar com certas práticas culturais e etc. Algumas grandes dispersões humanas. Então, há milhares de anos, grupos humanos deixam seus lugares de origem rumo a outros por diversas razões. Embora grandes deslocamentos populacionais sejam conhecidos desde a antiguidade, a seguir nós estudaremos apenas os principais ocorridos durante a Idade Moderna, que teve aí o início em 1453 e vai até 1789, e a Idade Contemporânea, que começou em 1789 até os dias atuais. Então vamos lá. No século XV ao século XVIII, um dos grandes momentos da história das migrações humanas foi justamente nesse período aqui da Idade Moderna, que ocorreu como consequência da expansão marítimo-comercial europeia nos séculos XV e XVI. Com os avanços tecnológicos na navegação marítima, os europeus, né, principalmente aí portugueses, espanhóis, ingleses, holandeses e franceses, eles deixaram de navegar nas proximidades da costa europeia e africana e se lançaram à travessia dos oceanos, incorporando ao mundo europeu da época territórios da América,
da Ásia e também da porção sul da África. Ao mesmo tempo em que nesses séculos ocorreram migrações espontâneas ou voluntárias, milhões de negros africanos eles foram forçados a se deslocar da África para as Américas, né, a fim de servir como mão de obra escrava. Então, foi a mais numerosa migração forçada da história humana. Então, mais de 10 milhões de negros foram obrigados a migrar para as Américas. Quanto à Austrália e à Nova Zelândia, somente foram incorporadas ao mundo europeu no século XVIII, após a América, Ásia e África. Então, foi na primeira metade do século XIX que o fluxo migratório, principalmente de ingleses, acentuou-se em direção a esses países da Oceania. Agora, nos séculos XIX e XX, nós podemos dividir os grandes deslocamentos populacionais em 3 períodos. O primeiro período foi durante o século XIX e aproximadamente a primeira metade do século XX, quando milhões de europeus eles migraram para países do continente americano. A principal causa dessas migrações foi a busca por parte dos imigrantes por melhores condições de vida, envolvendo aí um fator de ordem material ou econômica. Já o segundo período, ele se inicia com a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, e estende-se até a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, e se prolonga pelos anos de 1960. A implantação de governos autoritários ou ditatoriais na Itália, na Alemanha, na União Soviética e na Espanha nos anos de 1920 e 1930 e a perseguição às pessoas contrárias aos regimes causaram um grande movimento populacional na Europa, principalmente de refugiados. Após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e diante de uma Europa totalmente arrasada pelo conflito, muitos europeus eles migraram para outros países e continentes em busca de melhores condições de vida. Já o terceiro período iniciou-se nos anos de 1960 e 70, prolongando-se aí até os dias atuais. Então, nesse período, os grandes avanços científicos e tecnológicos unificaram o mundo e permitiu assim que informações elas fossem transmitidas em tempo real, somados também à rapidez dos meios de transporte, contribuíram para que os movimentos migratórios se acentuassem. Então, outra característica desse período é também a intolerância religiosa, étnica e política, que causou em várias regiões do mundo um quadro doloroso de refugiados e deslocados internos. Quanto aos refugiados e deslocados internos no mundo atual, segundo o Acnu, no mundo, em 2016, cerca de 65,6 milhões de pessoas encontravam-se na seguinte situação. Vejam só, 22,5 milhões eram refugiados, 40,3 milhões eram deslocados internos e 2,8 milhões de pessoas encontravam-se em diversos países aguardando o reconhecimento da condição de refugiado. Então, do norte da África e da África subsaariana, refugiados embarcados no litoral africano do mar Mediterrâneo se deslocam em direção ao sul da Europa em embarcações frágeis e superlotadas, nas quais acidentes são frequentes. Eles fogem de conflitos locais, de governos autoritários e sem segurança jurídica e também fogem aí da pobreza extrema. Já os deslocados internos, eles somaram 40,3 milhões em 2016. A guerra na Síria deslocou mais de 6,6 milhões de pessoas, né, em seu território. No Iraque, cerca de 4,4 milhões e no Sudão do Sul, 1,4 milhão de pessoas se deslocaram dentro do próprio país buscando proteção. Após milhares de anos de história da humanidade, o ser humano ele continua cometendo os mesmos erros do passado, com guerras, conflitos, disputa de poder, intolerância étnica, cultural, religiosa, dentre tantas outras contradições. Então, em muitos casos, as situações vê-se que em pleno século XXI não aprendeu a conviver com as diferenças.
A diversidade cultural de povos, etnias, nações e grupos sociais não deve ser motivo de violência, discriminação e preconceitos, mas ser considerada riqueza, pois é nela que encontramos a unidade da humanidade. E em relação ao Brasil e os refugiados? Vejam só, até o final do ano de 2016, o Brasil ele reconheceu oficialmente um total de 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Entre as nacionalidades dos refugiados reconhecidos, inclui-se sírios, congolenses, paquistaneses, palestinos e angolanos. Entretanto, o maior número de refugiados aguardando reconhecimento é de venezuelanos, que somavam, no final desse ano, 3.375 pessoas. A crise política e econômica que atinge a Venezuela tem levado venezuelanos a cruzar a fronteira com o Brasil e a se instalar principalmente ali no estado de Roraima. Mas e agora, nesse tempo de pandemia do coronavírus, como é que os refugiados eles ficam? Será que eles ficam mais vulneráveis ou não? Então, na medida em que a pandemia do novo coronavírus avança no mundo todo, certos grupos se encontram em posições mais vulneráveis aos seus efeitos. Além de quem tem maior risco à infecção, como os idosos e portadores de doenças pré-existentes, situações como a moradia precária e o impedimento de acesso aos serviços de saúde tornam segmentos da população mais sujeitos a sofrer com a crise. Então, entre os grupos mais vulneráveis estão os refugiados e outros imigrantes que deixaram seus países por motivos alheios à vontade própria. Então, são pessoas que abandonaram seus locais de origem ao fugirem de guerras, perseguições políticas, religiosas, às vezes também desastres ambientais ou mesmo a própria miséria econômica. Hoje estão em campos de refugiados, em abrigos ou dispersos aí no território dos países onde são estrangeiros com pouco ou nenhum acesso às redes de assistência social. Então, os riscos adicionais aos quais os refugiados eles estão submetidos durante a pandemia são aglomerações nos campos de refugiados, condições de moradia, dificuldade de acesso ao sistema de saúde e até mesmo o fechamento do comércio. Então, o Ministério Público Federal e a Defesa Pública da União chegam a recomendar ao Ministério da Saúde a contratação emergencial por 90 dias de 45 médicos estrangeiros para trabalharem nas instalações da Operação Acolhida. Os profissionais, eles seriam aqueles já cadastrados, em organizações não governamentais, parceiras da operação, ainda que não tenha revalidado, seus diplomas no Brasil. Então, o governo brasileiro, junto com o governo de Roraima e prefeituras do estado, tem se mobilizado para ampliar abrigos e construir uma área de atendimento médico para casos suspeitos e confirmados da Covid-19. As iniciativas contam com o envolvimento da Acnur, com assessoria técnica e doações de unidades habitacionais, colchões, materiais de higiene e limpeza. E nos arredores da capital Boa Vista, o governo brasileiro ele está construindo a área de proteção e cuidados, com capacidade para 1.200 leitos hospitalares e 1.000 leitos destinados a pessoas infectadas e com suspeita da doença. O espaço atenderá refugiados e brasileiros. Então, alguns itens de ajuda emergencial, como os kits de higiene e limpeza, roupas, Então, assim como informações sobre medidas de prevenção de contágio, também estão sendo distribuídos pela Agência das Nações Unidas e por organizações aí da sociedade civil. Então, é uma forma que o governo adotou, juntamente com até algumas empresas, para estar ajudando essas pessoas que estão mais vulneráveis à pandemia da Covid, uma vez que eles são considerados como refugiados ou muitas vezes ainda aguardam até ter essa condição de refugiados. Quando nós falamos sobre o crescimento da população mundial, durante alguns períodos da história da humanidade, como por exemplo a Idade Média, guerras e epidemias, foram os principais fatores de baixa taxa de crescimento demográfico. Então, desse modo, até o século XVIII, a população mundial cresceu num ritmo moderado.
No século XX, com o aprimoramento das técnicas agrícolas, contribuiu para o aumento da produção de alimentos e, consequentemente, para a redução da fome em muitos países. Como resultado, o ritmo de crescimento populacional tornou-se maior. No início do século XX, a Terra abrigava 1,7 bilhão de pessoas. Já após a Segunda Guerra Mundial, descobertas na área de saúde possibilitaram quedas acentuadas na taxa de mortalidade das populações. Entretanto, principalmente nos países menos desenvolvidos, o declínio das taxas de mortalidade não foi acompanhado de reduções de taxas de natalidade, o que resultou em um aumento significativo do crescimento populacional mundial. Esse fato ficou conhecido como explosão demográfica. Na virada para o século XXI, o mundo já contava mais de 6 milhões de habitantes e em 2017 a população mundial atingiu 7,5 bilhões de habitantes. De acordo com os estudos da ONU, nos últimos anos, o ritmo de crescimento da população mundial tem diminuído. Porém, estima-se que até 2050 ultrapassaremos aí a marca de 9,7 bilhões de habitantes. Então, aqui nós estamos vendo nesse gráfico, né, a evolução do crescimento da população mundial em bilhões de habitantes, e a gente vê que essa é uma curva ascendente, né? Então, mostra que em 1802, por exemplo, a população atingia aí 1 bilhão de habitantes. Aí demorou 125 anos para que ela saltasse para 2 bilhões de habitantes. Após 34 anos, aí já em 1961, ela já chegava a 3 bilhões. Em 1974, 13 anos depois, a população chegou a 4 bilhões de pessoas. Mais 13 anos, em 1987, ela atingiu 5 bilhões. Em 1999, após 12 anos, a população mundial chegou aos 6 bilhões. E prevê-se, né, que a gente vai atingir aí, como disse anteriormente, até 2050, quase 10 bilhões de habitantes. Mas quando nós falamos de crescimento da população, nós também observamos que esse crescimento ele é desigual. Os países desenvolvidos e os menos desenvolvidos não têm participação igual no crescimento da população mundial. A taxa de crescimento vegetativo ou natural, quando a gente fala crescimento vegetativo ou natural, é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de um determinado período aí, né? Então, nos países desenvolvidos, essa taxa tem girado em torno de 0,3% ao ano ou até mesmo negativa. Enquanto em países menos desenvolvidos, ela tem estado, de modo geral, em 1,4% ao ano, motivo pelo qual se estima que em 2050, 85% da população mundial viverá nesses países. Esse contraste ele pode ser explicado pelas taxas demográficas que nos dois conjuntos de países são muito diferentes. Então, quanto à distribuição da população, a população humana ela distribui-se de forma desigual pelos continentes, países, regiões, sub-regiões ou áreas geográficas de cada país. A distribuição populacional por meio da densidade demográfica e os fatores que exercem influência no povoamento podem ser de ordem natural ou histórico-econômica. Quanto à população dos continentes, a Ásia é o continente mais populoso. Em 2017, tinha 4,5 bilhões de habitantes, o que representava aí 59,6% da população mundial. Somente a China e a Índia, que são os países mais populosos do mundo e localizados na Ásia, somente eles abrigavam aí 1,4 bilhão e 1,3 bilhão, respectivamente, ou seja, cerca de 60% da população asiática e 36% da população mundial. Em 2017, o segundo continente mais populoso era a África, com cerca de 1,2 bilhão de habitantes, aproximadamente 16% da população mundial. O continente menos populoso era a Antártida, seguida pela Oceania, que apresentava cerca de 40,7 milhões de habitantes.
Então, segundo estudos demográficos, o crescimento da população mundial no final do século XXI terá taxas bem menores do que as atuais, se mantidos os padrões de queda das taxas de fecundidade. Lembrando que a taxa de fecundidade é a relação entre o número de nascidos vivos num período de tempo e também o número de mulheres em idade fértil, né, que é considerada aí entre 15 e 49 anos. Um fato que já ocorre há alguns anos em vários países. Quanto às densidades demográficas, para obter a densidade demográfica de determinada região, nós dividimos o total de sua população por sua área territorial. Ao realizarmos esse cálculo, percebemos que existem regiões e áreas mais densamente povoadas que outras. Contribui, então, para uma diferença de diversos fatores que podem favorecer ou limitar o povoamento. Alguns fatores que influenciam o povoamento. Pelo menos 2 fatores explicam essa desigualdade na distribuição da população. São os fatores de ordem natural, como o clima, o relevo, disponibilidade de água, qualidade do solo, no caso de fins aí da agricultura, e os de ordem histórico-econômica, como relacionados ao povoamento antigo, ao crescimento de cidades, à implantação de sistemas de transporte e também à dinamização das economias regionais e sua continuidade no tempo. Os fatores de ordem natural, eles continuam exercendo influência na distribuição da população no espaço mundial, mesmo com o constante avanço científico e tecnológico e, em consequência, a melhor adaptação humana às situações naturais adversas. Então, a gente observa que, além da desigual distribuição demográfica no espaço geográfico mundial, há também disparidades na dinâmica demográfica entre diversos países. Dentre eles, nós temos a mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil é um bom indicador das condições de vida de uma população, pois, além de ser um indicador de saúde, envolve questões relacionadas à qualidade da alimentação das gestantes, mães e crianças, as condições de saneamento básico no lugar onde a criança nasce e cresce, nível educacional dos pais, a renda que possui. Então, há, assim, estreita relação entre taxas de mortalidade infantil e condições socioeconômicas da população. Ou seja, altas taxas de mortalidade infantil ocorrem em populações desprovidas de boas condições de vida e, inversamente, baixas taxas de mortalidade infantil ocorrem em populações com boas condições de vida. Outro ponto interessante é a esperança de vida ao nascer, que também é conhecida como expectativa de vida média ao nascer. Essa expressa a duração prevista para a vida de um recém-nascido, caso a taxa de mortalidade do momento em que ela nasceu permaneça a mesma ou constante. Em consequência da redução das taxas de mortalidade, a esperança de vida média ao nascer aumentou consideravelmente nas décadas de 50 até os dias atuais. As relações entre o aumento da esperança de vida média ao nascer, altas taxas de natalidade e a economia. Então, o aumento da esperança de vida tem exigido dos países adaptações e esforços, para essa nova situação. Em países onde ocorrem altas taxas de fecundidade e de natalidade, os governos enfrentam problemas para administrar essa dinâmica demográfica. Nos países desenvolvidos, as baixas taxas de fecundidade, somadas ao aumento da esperança de vida média ao nascer, têm causado aumento da esperança de vida média ao nascer e também aumenta a proporção de idosos e diminuição da proporção de jovens no conjunto da população. Embora essa seja uma tendência mundial, o envelhecimento da população tem afetado principalmente vários países, gerando maiores despesas com o pagamento de aposentadorias, além da diminuição rápida e progressiva da população economicamente ativa. Nos países menos desenvolvidos, por causa das maiores taxas de natalidade e fecundidade, o número da população jovem é maior. E isso representa para os governos desses países a necessidade de maiores investimentos ou gastos com educação, criação de empregos para atender à quantidade de jovens em busca de ocupação no mercado de trabalho. Então, essas duas situações representam desafios para os governantes e para a população em geral, ou seja, cuidar dos idosos e também cuidar dos jovens. Então, tem que propiciar aí o bem-estar para ambos. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima e espero que vocês tenham gostado.
Tchau, tchau!